Olá, esse é o programa Academia em Debate e hoje estaremos tratando de um tema que nós temos certeza haverá de despertar em você algumas emoções e alguns questionamentos. Estamos falando a respeito do fim do mundo, da escatologia. E para falar sobre esse tema estão conosco dois professores do Andrew Jumper, Dr. Heber Carlos de Campos Jr., que é doutor em Teologia Histórica pelo Calvin Seminary nos Estados Unidos, e o doutor Leandro Antônio de Lima, que é doutor em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito bem-vindos. Obrigado. E eu quero começar definindo as coisas, né? Eu usei a palavra escatologia, mas nem todo mundo sabe o que é que escatologia significa, doutor Leandro. O termo em si, escatologia, significa o estudo, a doutrina das últimas coisas, né? Portanto, diria a respeito às coisas relacionadas ao fim dos tempos, ao fim do mundo. E esse é um conceito distintamente cristão ou está presente em outras religiões? Que um dia o mundo vai acabar? A maioria das religiões crê que um dia esse mundo vai passar por algum tipo de transformação, vai acabar. Não é um conceito exclusivo do cristianismo, não. Sim. E, doutor Heber, haveria então, você poderia explicar qual então é a diferença principal entre a maneira como o cristianismo olha para o fim do mundo e a maneira como as outras religiões encaram esse fim do mundo? O que é distintivo do cristianismo? Eu estou meio gaguejando hoje porque o tema é emocionante. Né? Eu creio que a maioria do público que nos ouve está acostumado a ver filmes que mostram essas questões do fim terminarem normalmente em catástrofes. E também ter essa sensação de que o ser humano pode achar uma solução em meio a essa catástrofe para sobreviver. Nesse sentido, o cristianismo é muito distinto. Primeiro porque, embora o cristianismo fale de coisas que aparentam catastróficas no fim, e a gente pode discutir sobre isso daqui a pouco, mas elas caminham para um fim designado, um propósito estabelecido. Então a gente fala que o cristianismo tem uma história que ela é teleológica, ela tem um fim para ser atingido. E esse fim vai ser conquistado não por nós, mas por Jesus Cristo, que é a figura central dessa história. Tá certo. Tem um livro na Bíblia, e eu creio que a sua tese de doutorado foi especificamente sobre ele, né, que é o livro de Apocalipse, Isso. que não pode ficar de fora quando a gente vai discutir essa questão toda de escatologia. E uma das grandes dificuldades que os cristãos encontram quando chega na área de escatologia é como eles vão interpretar o livro de Apocalipse, porque ele é a fonte, vamos dizer, quase que primária e fundamental para o nosso conhecimento acerca das últimas coisas. Existe uma maneira melhor, correta, superior de interpretar o livro de Apocalipse, ou a gente deve desistir completamente porque é um livro cheio de símbolos, de figura, dragão? Como é que fica a interpretação desse livro, doutor Leandro? Sem dúvida é um dos livros mais difíceis de interpretar, porque, de certa forma, nós não estamos muito habituados com o gênero literário do livro. E por isso, muitas vezes, quando se tenta interpretar igual se interpreta uma epístola ou uma narrativa histórica, né? Geralmente buscando o sentido mais literal do texto. E isso, no meu entendimento, pelo que eu compreendo, certamente é o grande problema na interpretação do livro. Agora, se nós considerarmos que a literatura apocalíptica, como um estilo literário próprio, já existia há muito tempo, então lá nós percebemos que existem algumas regras de interpretação que tem que buscar, não o sentido literal, mas o sentido simbólico, né? Justamente o simbolismo sempre aponta para uma realidade, mas é preciso buscar as bases desse simbolismo, em cima de que o autor constrói esses simbolismos. E no caso do Apocalipse, especificamente, ele é construído sobre o Antigo Testamento, né? É dali que o autor vai buscar a sua simbologia praticamente toda, e então, sim, transforma isso numa teologia cristã. Você falou em simbolismo, deixa eu pegar aqui um exemplo de como essa questão simbólico, literal, é definitivo e crucial para a interpretação do Apocalipse e também da construção de uma escatologia. O capítulo 20 de Apocalipse, ele fala a respeito de 1000 anos. O texto diz que, João diz, né, que ele viu um anjo descer do céu, que tinha uma grande corrente, amarrou o grande dragão, a antiga serpente, e colocou selo sobre ele durante 1000 anos, para que ele não mais enganasse as nações, e depois
o texto diz que é necessário que Satanás seja solto durante um tempo. Então, Apocalipse 20 fala de 1000 anos em que Satanás estaria preso. Só que esse capítulo, ele vem depois do 19, onde já se falou sobre a vinda de Jesus Cristo. Se você interpreta literalmente, quer dizer que depois da vinda de Cristo, você vai ter 1000 anos literais de reinado de Cristo sobre a terra. Se você não interpreta literalmente, como é que fica? Aqueles 1000 anos são uma referência a quê? Você pode explicar para nós? Ok, sim. Aí entra toda a discussão, né, relacionada às posições escatológicas clássicas, como pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, depende em grande medida da interpretação do capítulo 20 de Apocalipse, que é o único em toda a Escritura a mencionar explicitamente um reinado de 1000 anos, né, fechados. Então, se você tem uma perspectiva de interpretar o livro como literal, realmente parece a ideia de que haverá um reinado milenar, literal, de Cristo na Terra após a segunda vinda, que seria descrita no capítulo 19. No entanto, a nossa perspectiva é que, como o livro inteiro não deve ser interpretado literalmente, e não há outros textos na Bíblia apontando para um milênio literal, também esse do capítulo 20 tem um sentido simbólico, né? Que, segundo uma posição que chama-se amilenismo, interpreta como sendo uma descrição de toda a dispensação cristã, né, que vai desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então, de acordo com o amilenismo, Dr. Weber, de acordo com o amilenismo, o milênio, os 1000 anos referidos lá em Apocalipse 20, eles são simbólicos e devem ser interpretados como correspondendo ao período entre a primeira vinda de Cristo, que já aconteceu, e a segunda que vai acontecer, não é isso? Sim. Então, hoje nós estaríamos vivendo o milênio, é isso? Sim, e é importante destacar que o próprio termo é infeliz e as pessoas acham que quem é amilenista não acredita em milênio, porque a palavra literalmente significa não milênio. Mas ninguém desacredita que haja milênio. Ninguém desacredita no texto de Apocalipse 20, e amilenistas também não negam o texto. Só que essa posição, a milenista, ela é uma posição que entende que a não literalidade está nos 1000 anos, não nas coisas narradas ali. Em outras palavras, não é que tudo que está ali não seja verdadeiro. É importante explicar, porque as pessoas acham que dizer que não é literal significa que tudo aquilo lá é fantasioso. Não, tudo aquilo lá tem um sentido. Mas significa que os 1000 anos, eles representam um período antes do que pensar em 999, 1000, né? Literalmente. Há muitas, inclusive outras correntes, por exemplo, há pós-milenistas que não acreditam na literalidade de 1000 anos. Há pré-milenistas que não acreditam, às vezes, falam menos na literalidade dos 1000 anos, como, por exemplo, alguns que são progressivos. Então, a ideia de ter 1000 anos literais, ela é julgada por alguns como sendo inegociável, mas não é verdade que todos na teologia cristã defendem isso. O importante é entender que no sistema amilenista, 1000 anos é um período de reinado de Jesus Cristo entre a sua primeira e segunda vinda, como o professor Leandro colocou, e que nós experimentamos as coisas relacionadas a esse período. E eu diria uma só para fechar essa colocação. Quando fala de Satanás impedido de cegar as nações, a gente percebe, exato. Então a gente percebe que o próprio crescimento do evangelho atingindo várias etnias nesse período após a primeira vinda de Jesus é uma das evidências de que agora o evangelho está triunfando, né? A despeito do que as pessoas pensem de problemas com a igreja, de que a igreja é isso, é aquilo, sofre isso, é aquilo outro. Na história narrada nas Escrituras, o evangelho está triunfando, está alcançando regiões diferentes deste mundo. Se me permite complementar, aí a gente volta à primeira pergunta, o que é escatologia, né? Escatologia é o estudo do fim dos tempos, mas quando começa o fim dos tempos? O fim dos tempos ainda está por vir? É o futuro? No Novo Testamento, não. O fim dos tempos começa com a primeira vinda de Jesus e os eventos relacionados a ela, né? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a subida de Jesus aos céus, sua ascensão, o derramar do Espírito Santo. Pedro, né, no dia de Pentecostes, diz, hoje começaram os últimos dias, né? Se cumprindo aquilo que Joel disse. Então, o Apocalipse, nesse caso, não diz respeito apenas, ele não ensina apenas as coisas que vão começar algum dia lá no futuro, mas ele, na verdade, narra a história que vai da primeira até a segunda vinda de Jesus. De acordo, então, com o seu pensamento, Satanás está amarrado?
Nesse exato instante ele está, porque Jesus, na sua primeira vinda, amarrou o valente. E por isso foi possível saquear a casa dele. E como é que então a gente vai explicar aquelas passagens da Bíblia do tipo assim, resista ao diabo, ele fugirá de vós, tenham cuidado porque Satanás é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Se ele está amarrado, ou ele está amarrado ou não. O que significa estar amarrado então? Eu acho que o texto dá uma dica dizendo que ele está impedido de realizar certas coisas. Não é estar impedido de atuar de qualquer maneira. Então, assim, a Bíblia deixa claro que existe um inimigo que está rondando e procurando quem devorar, mas ele é limitado nas coisas que ele pode fazer. E essa é uma das evidências do triunfo, que ainda não se mostrou, do triunfo de Jesus Cristo, que ainda não se mostrou plenamente, mas vai se mostrar plenamente e já é sinal de algo extraordinário. Uma coisa importante para os crentes que estão nos ouvindo atentarem é que quando eles leem o Novo Testamento e veem todas aquelas expulsões de demônios do período do Novo Testamento, Jesus, os apóstolos, eles veem aquilo e ficam com a impressão de que aquilo é algo para acontecer em todo e qualquer momento e esquecem de que era uma evidência de que o grande rei estava vencendo as hostes malignas. Então era uma evidência do seu poder e do início de um período de reinado que estava triunfando sobre os poderes malignos. Colossenses 2,15 fala triunfar neles na cruz. Uma das acusações que se faz a essa leitura que vocês estão fazendo aí da escatologia é que essa posição ela tende a interpretar figuradamente as promessas que Deus fez a Israel. Deus prometeu à nação de Israel uma terra, um reino, fez promessas a respeito do Messias, que um descendente de Abraão se assentaria no seu trono, e agora essa posição, que é conhecida como amilenismo, diz que tudo isso se cumpre na igreja. Então, como é que é isso? Não é inconsistência? Não é? Geralmente o pessoal amilenista, que é mais reformado, eles usam o método gramático histórico, não é? Que é um método de interpretação mais literalista. E agora, quando chega a escatologia, tudo que é de Israel é espiritualizado para a igreja. Como é que fica isso, professor Leandro? O próprio Novo Testamento faz isso. O ponto central aqui é esse. O Novo Testamento apropria-se das promessas do Antigo Testamento e as espiritualiza em várias maneiras. Então, isso não é uma coisa que os amilenistas fazem, é uma coisa que a Bíblia faz. Um caso bem fácil de identificar é quando em Atos 15, né, Tiago se pronuncia a respeito da inclusão dos gentios na fé, ele cita a profecia de Amós, que diria a respeito ao levantamento do tabernáculo caído de Davi, que qualquer pessoa pensaria que diria a respeito a um reinado literal de Davi aqui neste mundo. Ele diz, se cumpriu hoje aqui na inclusão dos gentios na igreja. Então, é o Novo Testamento que faz isso. Ele mostra que as profecias que pareciam ser literais no Antigo Testamento têm cumprimento espiritual no Novo Testamento. Isso... Eu diria, para complementar, eu diria que é fundamental para uma boa e sadia hermenêutica a gente entender que a figura, o prisma pela qual as profecias do Antigo Testamento passam para chegar no Novo Testamento é a pessoa de Jesus. Sim. Ele é o cumprimento literal de muitas coisas, mas mostrando coisas mais sublimes na igreja. Então, eu diria, em resposta a essa pergunta, que há um cumprimento literal de todas essas coisas em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro israelita, ele é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente, ele é aquele que cumpre toda a jornada de peregrinação num deserto, não falha, cumpre toda a lei e conquista a entrada em lugar celestial. Quer dizer, tudo isso é reviver a história do Antigo Testamento, mas ampliar, de forma a alcançar agora muitas pessoas. Isso aí levanta uma questão que a gente vai ver no próximo bloco, que a produção ali já está dizendo que acabou nosso tempo aqui, na primeira parte. Como é que fica então a nação de Israel? Qual é o futuro de Israel dentro dessa perspectiva escatológica? Depois do nosso intervalo. Fique conosco.
Estamos de volta com o nosso programa Academia em Debate e o tema de hoje é escatologia, a doutrina das últimas coisas. Para falar sobre isso, nós temos aqui no nosso estúdio o professor Heber Carlos de Campos Júnior, que é doutor em Teologia Histórica pelo Calvin Seminary nos Estados Unidos, e o doutor Leandro Antônio de Lima, que é doutor em Literatura, com ênfase em Literatura Apocalíptica aqui pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. No primeiro bloco, nós falamos a respeito de como o Novo Testamento toma as promessas feitas a Israel, promessa de restauração, de reino, de posse de terra, de uma descendência que abençoaria o mundo, e transfere para a pessoa de Cristo e para a igreja. Se o que foi prometido a Israel já se cumpre em Cristo e na igreja, a pergunta é: o que é que resta para a nação de Israel dentro da escatologia, dentro do plano de Deus? A vinda de Israel, ou o retorno de Israel à Terra Prometida, né, em 1948, é um evento escatológico, faz parte do plano de Deus, tem um sentido teológico, histórico, dentro do plano da redenção. Professor Heber. Eu sei que criou-se uma expectativa muito grande desde 1948 de que as coisas estavam se cumprindo e que iam terminar. Muitos evangélicos e outros segmentos falaram de que as coisas estavam para acontecer, né? Principalmente herdando um movimento que surgiu no século XIX, que é o chamado pré-milenismo dispensacionalista, que entende o cumprimento literal dessas coisas em Israel. Meu entendimento desses eventos todos é que, por muitos momentos, acontecimentos no mundo nos chamam a atenção para coisas do fim. No caso, a vinda de Jesus Cristo e a consumação de todas as coisas. Mas elas não são necessariamente o cumprimento dessa ou aquela passagem. Eu acho que uma das falhas que acontece muito comumente no mundo evangélico é ver algum acontecimento político grandioso, atentado terrorista, alguma guerra, alguma coisa, e achar um versículo bíblico... Já vem a manchete. Exatamente. Fim dos tempos. A cumpriu o texto de Amós, ou que se cumpriu o texto... E eu acho que essa leitura quase que de adivinhação para tentar validar a Bíblia, ela não é saudável. A Bíblia ela apresenta que as coisas hão de se cumprir, e ela fala, por exemplo, de um destino glorioso para Israel perto do fim. Romanos 11 fala de Israel ser de novo reenxertado na oliveira. E isso mostra que Deus tem planos redentores para Israel também. É frequente eu ouvir de amigos que têm posição diferente da minha, dizendo: Heber, eu não sabia que vocês pensavam coisas boas acerca de Israel, porque eles têm a impressão de que a gente despreza Israel totalmente, o que não é verdade. Romanos 11 fala de uma salvação que os atinge. Porém, o meu ponto é mostrar que nós não devemos achar que Deus dicotomize o seu plano redentor, tendo um plano para Israel e outro plano para a igreja. Eu acho que isso não é saudável e a Bíblia não nos permite fazer essa divisão, porque você divide o livro... a escritura em duas partes. Não há continuidade entre o Antigo e o Novo. O professor Leandro, no primeiro bloco, falou uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa rever, que é a importância de ler o Novo Testamento com olhos no Antigo e não fazer essa dicotomia. Eu sinto que alguns evangélicos eles fazem a dicotomia pensando que as coisas que estão sendo profetizadas lá não acontecem nessa era agora, ainda vão acontecer. Então eles acham que há continuidade, mas essa continuidade ela é quebrada por um parênteses. E isso que é muito ruim, sem entender que Jesus Cristo na sua primeira vinda já cumpre muitas coisas do Antigo Testamento. Você falou aí em sinais. Jesus, no seu sermão escatológico, se referiu a uma série de eventos identificadores, ou facilmente identificados na história, ou pelo menos, se não facilmente, coisas como guerra, terremoto, peste, fome, nação contra nação, a perseguição contra o cristianismo, e ele dizia que aquelas coisas eram como que sinais do fim. Em que sentido as guerras e terremotos? Porque desde que Jesus disse isso, há 2000 anos atrás, professor Leandro, essas coisas vêm acontecendo. Sim. Então, em que sentido estas coisas são sinais do tempo? Elas indicam a proximidade da vinda de Jesus? Podemos marcar, então, uma data aproximada para a vinda de Jesus, com base nesses sinais, dizer, olha, está chegando, está ficando cada vez pior, ou esses sinais têm algum outro propósito? A expectativa do cristão, à luz do Novo Testamento, tem sempre de esperar a vinda. Pode acontecer a qualquer momento. Agora, ninguém pode marcar uma data, né? Isso seria ir além do que a Bíblia revela. Em Mateus 24, Jesus está respondendo a duas perguntas, né?
3 mais 2 basicamente se polarizam. Quer dizer, ele está mostrando, os discípulos estão mostrando para ele Jerusalém, as construções grandiosas, para que ele se admire, ele então diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra aí que não seja derrubado. Os discípulos perguntam, quando é que vai acontecer isso e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Isso. Então eles unem como se fosse uma coisa só na visão dos discípulos. Se Jerusalém for destruída, isso vai significar a vinda de Jesus e a consumação dos séculos. E Jesus então passa a responder falando das guerras, das perseguições, da fome, das pestes, sem deixar claro, olha, isso é para lá, é para a destruição de Jerusalém, e isso é para cá, é para o fim do mundo. Por isso eu entendo que uma coisa espelha a outra. Então, a destruição de Jerusalém lá no ano 70 foi uma espécie de fim do mundo em miniatura, né? Um resumo do que será realmente a consumação do século. Portanto, estes sinais acompanham toda a dispensação cristã, se acentuando nos 2 momentos-chave, no caso o ano 70 e aquele que será o momento da segunda vinda de Jesus. Então, só no sentido de que são indicadores, né, que mostram que a vinda de Jesus vai acontecer de fato, mas com eles, no meu entendimento, não é possível dizer vai ser daqui 2 meses, daqui 3 meses ou daqui 1 ano, algo assim. E o anticristo, professor Heber? O anticristo, ele normalmente é tratado como um desses sinais. Então, fazendo o link com os sinais, a oposição a Jesus Cristo, né, as coisas que se apresentam contra Jesus Cristo, anticristo, elas são parte desses sinais. É evidência de que Satanás e as hostes malignas não querem ser vencidas assim facilmente, elas não vão se sujeitar facilmente antes de tentar fazer todo e qualquer tipo de oposição. E aí vem a figura do anticristo. A Escritura fala não só de anticristo no singular, mas de anticristos, para mostrar que no decorrer desse tempo que o professor Leandro já ressaltou, desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a última vinda, sempre haverão anticristos, pessoas se colocam contra Cristo, mas ela também dá evidências de uma figura que simboliza isso mais fortemente perto do fim. Por isso que essa ideia de se intensificar perto da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, uma figura que incorpora toda essa oposição. O anticristo, como normalmente nós falamos, seria essa incorporação mais intensa da oposição aos cristãos. Professor Leandro, o Papa é o anticristo? Deixa eu explicar a pergunta, porque pode parecer estranha. Não é nada de preconceito aqui. É que na Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão de fé adotada pelas igrejas presbiterianas no mundo todo, quando trata na seção das últimas coisas, os estudiosos que no século XVII escreveram a Confissão de Fé de Westminster, eles disseram lá claramente que o Papa é o anticristo. E agora? Essas nuances mais históricas eu deixo para o Dr. Heber, que é doutor em especialista história, né? em teologia histórica. O Papa, na sua posição, muitas vezes, de ocupar o lugar de Cristo e de ter, inclusive, o nome de vigário de Cristo, né? Ou seja, o substituto de Cristo, ele se coloca, assim, como um anticristo. Porque anti não quer dizer só contra, mas também em lugar de. Né? Então, nesse sentido, quando o Papa advoga para si essas prerrogativas que pertencem a Cristo, ele está sendo, de fato, um anticristo. Agora, se ele será o anticristo escatológico, o último grandão que falta, isso a história vai ter que dizer. Né? Professor Heber, qual a origem dessa ideia na Confissão de Fé? A Confissão de Fé ela foi escrita num período de intensas disputas, guerras na Inglaterra, em que o parlamento estava se opondo ao anglicanismo da época, que era fortemente favorável a uma aproximação da Igreja de Roma. Então, o arcebispo William Laud, que era o cabeça da Igreja Anglicana, havia proibido todos os puritanos, aqueles que estavam propondo mudanças na Igreja inglesa, que fizesse qualquer referência ao bispo de Roma com anticristo. Então, eu creio que a Confissão de Fé de Westminster ela foi uma reação a esse tipo de paquera, por assim dizer, entre o anglicanismo High Church, que é o anglicanismo mais elevado, mais rebuscado, com Roma, e por isso originou-se. Eu estou de acordo com o professor Leandro em dizer que o papado, eles não estavam falando de nenhum papa específico, mas do sistema, né, do papado, ser alguém que se coloca no lugar de Cristo e atribui ao bispo de Roma uma força, um poder, uma autoridade que Deus não concede a nenhum individualmente,
né? E nesse sentido, sim, é anticristo, mas nós não temos essas profecias para adivinhar antecipadamente quem é o anticristo. O anticristo. Vai ter arrebatamento? Sim, claro que sim. A Escritura fala disso. 1 Tessalonicenses 4, que é um texto-chave, fala de sermos reunidos com Cristo para estarmos para sempre com Ele. E quando vai ser? Então, há uma disputa muito grande sobre, né, se é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, midi-tribulacionista, que a disputa é tentar entender, perto da vinda de Jesus Cristo, quando é que acontece isso. Meu entendimento é que crentes perdem o sentido de tribulação quando eles acham que a igreja será arrebatada e não passará por tribulação. Por quê? Porque o Novo Testamento é escrito para seguidores de Jesus Cristo. E os seguidores de Jesus Cristo passam por tribulação durante toda a história da igreja. Haverá uma última chamada de grande, maior do que as anteriores. Então é estranho nós pensarmos que os cristãos seriam privados daquilo que eles passaram desde o tempo do Novo Testamento. Então a primeira colocação que eu traria é que não é bom que nós entendamos que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, como se os crentes fossem privados de qualquer passagem na tribulação. Você concorda que os crentes vão passar na tribulação? Vão. Deus sempre retira o seu povo só na hora final. Veja, isso o Antigo Testamento já mostra, né? Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, que é um tipo de fim do mundo em miniatura no Antigo Testamento, ele manda os anjos retirarem Ló e sua família e em seguida descem, os flagelos descem para destruir. Então, o povo de Deus fica geralmente até o último momento. Quando tira o povo do Egito, ele presencia as pragas de Deus até que então tira o povo. Parece ser uma metodologia de Deus, permitir que o povo fique até a última hora para que veja também o poder de Deus no ato de julgar os seus inimigos. Exato. Relógio é quase que uma grande tribulação para o nosso programa, né? Aí a nossa produção já está dizendo que acabou. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. O tema é muito vasto, merecia muito mais tempo para a gente discutir, mas a mensagem final que nós queremos deixar para você é essa: o Senhor Jesus Cristo haverá de voltar. E haverá de voltar em glória, haverá de voltar para julgar o mundo. E a pergunta é: em que situação você estará quando Ele vier, não mais para salvar, mas para exercer o seu direito e a sua autoridade como Filho de Deus e Senhor de toda a história. Esse é o programa Academia em Debate, agradecendo a sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá.